Todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um ano novo de estudos e que este ano nós possamos fazer a nossa renovação conforme os ensinamentos de Jesus, praticando, vivenciando e principalmente trabalhando dentro de nós a solidariedade para com todos, porque todos estamos nessa grande escola, num processo de aprendizado. Então, todos somos necessários e importantes. Não há ninguém que não seja necessário. Cada um, conforme nos foi colocado, dentro das suas condições e possibilidade. Mas a prática do bem, do amor, da caridade é o princípio fundamental. Esperamos que neste início de ano possamos, de fato, fazer essa renovação dentro de nós. E para isso estamos nesse lar, nessa escola, nesse hospital, onde juntos estamos nesse aprendizado. E como não podia deixar de ser, neste início de ano eu trouxe uma lição, que trata de todos nós, sobre a prece. É do livro Vinha de Luz, a lição 108, de Chico Xavier Emmanuel, aliás, lição 98, que diz: a prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Então, quando eu li este versículo, falei assim: como que após essa oração, esse espaço se moveu, mas não no sentido físico, mas no sentido espiritual, porque através da prece nós podemos atingir patamares espirituais mais elevados. E daí a importância da prece em nosso cotidiano, diariamente. E temos aprendido aqui que a prece é o nosso pensamento. Então, estamos em constante prece, sempre procurando pensar no bem, E Emmanuel nos diz o seguinte: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente à paisagem. Então, de acordo com o solo que vamos construir, nós temos que fazer esse ajuste. Assim somos nós também. Que espírito somos? De acordo com as nossas condições morais, é que nós vamos ajustando as nossas condições para a melhoria. E daí a importância do estudo, de sermos solidários, sermos companheiros, estarmos sempre procurando amparar e socorrer. Tarefa de todos nós. Então essa é a paisagem. Como que é a minha condição espiritual? Diferente dos demais irmãos que aqui se encontram. Cada um está num nível diferenciado. Então, o tratamento vai ser diferenciado. O esforço vai ser maior ou menor. Mas, quanto mais conhecemos, mais obrigações nós temos. Então, na medida em que vamos aprendendo, compreendendo, nos instruindo, mais responsabilidade teremos, porque a nossa consciência já começa a tomar outros rumos que antes nós desconhecíamos, E daí o esforço contínuo que devemos fazer para trabalharmos a nossa reforma íntima, ou seja, olharmos, analisarmos, aliás, os vícios que temos e nos esforçarmos para abandoná-los, ou seja, vencê-los, Isso representa vencer a nós mesmos. A luta
não é ver o que o outro faz, mas analisar o que eu faço. Qual o conhecimento que eu tenho? O que é prejudicial a mim? O que eu faço que, além de me prejudicar, eu estou tentando atrapalhar a vida dos companheiros ou dos irmãos que conosco jornadeiam? Aliás, o prejuízo maior será para mim mesmo, porque tudo que eu fizer, ele vai retornar a mim. Se eu desejar o mal é que vai voltar para mim. Por isso, Jesus foi incansável em aconselhar que façamos o bem, todo o bem que pudermos, não importa quem. E daí a importância, né, desse trabalho da cozinha, citado pelo nosso irmão André. Quem ainda não teve a oportunidade de estar lá, nós vamos ver que é um ambiente fraterno, simples, de irmãos que ali estão, porque sequer tem um prato de comida no seu cotidiano. Muitos têm, mas tem muitos que nada têm. E daí, esse ambiente é um ambiente de aprendizado, para que nós possamos perceber e deixarmos de reclamar a vida que temos. Está difícil a nossa vida, mas nós vamos olhar que, imagine, aquele irmão que nada tem, vai na cozinha pôr um prato de comida, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a alegria desses irmãos. Eles estão felizes. E nós? Por que estamos reclamando da vida? O que está errado dentro de nós? Essa insatisfação contínua que mantemos. Esse é o nosso terreno para a construção da nossa habitação? Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Então, para que a gente possa aprender esse processo de renovação dentro de nós, nós temos que vivenciar ambientes diferenciados, para que possamos refletir sobre nós mesmos. É muito importante. Mas temos que lembrar que cada um vai viver aquilo que é necessário, aquilo que foi programado para ele. Então, nós temos que ajudá-los. Não precisamos ter dó, porque foi a escolha do planejamento para a sua reencarnação. Dificuldades, todos nós temos, mas nós temos que ter coragem para vencer essas dificuldades sem queixas, sem lamentações, compreendendo que é importante esses fatos que acontecem na nossa vida. Emmanuel continua: assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então, eu refletindo sobre as condições que eu tenho, eu vou ver o que é que tem quais as providências devemos tomar. E isso daí cabe a cada um fazer essa reflexão. E quando há irmãos que ainda não entenderam essa possibilidade, cabe a nós, que já temos um entendimento um pouquinho melhor, ajudá-los, ampará-los. Então, ninguém está só, todos nós recebemos a assistência. E de que forma essa assistência chega até nós? Essa é a grande lição, né, que nós temos que verificar. Aí Emmanuel nos diz: a oração ou a prece é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então, quando nós estamos meditando, refletindo,
sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo, o que precisamos fazer para melhorar, é a prece que nos ajuda, que nos dá força, nos dá o encorajamento para prosseguir e vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para que possamos avançar no plano espiritual. Nem sempre se caracteriza por sons, então a oração nem sempre são palavras, né? Articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então, através dessa reflexão, nós vamos analisar o que devemos fazer, como proceder, qual o caminho devemos escolher, né? Através dos conhecimentos que já temos segundo o Evangelho de Jesus, a vida que ele exemplificou e deixou como modelo. É isso, essa é a nossa meta, esse é o nosso caminho. Então, quando nós conseguimos compreender isso, o nosso quadro mental vai se alterando, porque recebemos essa força interior para superarmos as nossas próprias dificuldades e deficiência, criando em nós o bom ânimo para lutarmos e vencermos, exemplificarmos dentro das nossas condições e possibilidades, porque todos nós somos espelhos e refletimos a nossa imagem. E que imagem é essa que está sendo refletida sobre nós mesmos? Então, é esse aprimoramento dessa imagem que nós temos que trabalhar. E através da prece, nós vamos ampliando as nossas possibilidades. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhes entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e de compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demore com os seus. Então a gente vê que muitas vezes, né, nós estamos em caminhos obscuros, tortuosos, e de repente queremos fazer a mudança de direção. E todos temos essa possibilidade. Aí o que vai ocorrer? Nós somos incompreendidos. As pessoas não conseguem compreender por que eu estou agora agindo de forma diferenciada. Mas nós temos um grande recurso, o recurso da oração, da prece sincera, feita dos nossos sentimentos mais profundos. E nesse momento, nós recebemos a energia divina para que tudo isso não seja levado em consideração e tenhamos forças para lutar e vencer esses obstáculos, porque os obstáculos muitas vezes, na maioria das vezes, vêm exatamente quando queremos mudar o rumo da nossa vida, mudar a direção da nossa forma de ser, através de críticas incompreendidas, mas nós temos que fazer essa transformação. A transformação moral de cada um não é feita pelo outro, mas responsabilidade pessoal e individual. Cada um tem que ter a coragem de assumir, não importando com as críticas, não importando com o que dizem. A partir de hoje,
eu vou tomar essa forma de ser diferenciada através dos ensinamentos de Jesus. Agora eu compreendi o verdadeiro sentido da vida e vou tomar essa nova forma, esse novo rumo. Então, isso que é fundamental. Encontraremos forças na prece, no momento em que nós começamos a fazer a reflexão e começamos a pedir o auxílio para que nos fortaleça e possamos vencer essas dificuldades. Por isso, a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Então, quando nós ainda não temos uma direção, a nossa prece é desorientada. E se ela é desorientada, o que nós vamos conseguir fazer de reflexão? Não conseguimos ouvir as intuições que nos chegam dos nossos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda. E para isso, para que possamos realizar a nossa prece sincera, nós precisamos fazer o nosso refazimento, a paz, a tranquilidade, mesmo em momentos de grandes aflições. Vamos pedir o socorro e com certeza seremos atendidos e vamos conseguir acalmar os nossos ânimos e aí fazermos a nossa prece. E diz o seguinte: mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Portanto, até para fazermos a prece, nós temos que nos harmonizar, tranquilizarmos. Mesmo no momento em que nós estamos na maior angústia, na maior dificuldade, vamos nos acalmar, vamos nos isolar. Não precisa isolar de ninguém, mas isolar mentalmente, isolar individualmente, esquecermos de todas as tribulações. E aí sim, nós vamos fazer a nossa prece e com certeza encontraremos a resposta que necessitamos, a paz, a harmonia e a tranquilidade. E para que possamos compreender melhor, hoje eu tomei a liberdade de trazer uma prece, uma oração escrita pelo nosso irmão X, que diz: oração diante do tempo, onde nós vamos, nessa oração, o irmão X faz uma descrição temporal, como se fosse a nossa existência. E ele nos diz o seguinte: Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, exatamente é o que nós estamos fazendo, que nos ajoelhamos para implorar-lhe a compaixão. Tu que eras antes que fôssemos, quer dizer, Jesus já existia antes de nós, que nos tutelastes em nome do Criador, na noite insondável das origens. Não desvies de nós teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas oriundas das civilizações que morreram sob o guante da violência. Então aqui, já foi relembrado aqui anteriormente das nossas várias existências, que quem somos nós, quem fomos nós. Aqui ele já nos diz, que é o perder o adubo do sangue e das lágrimas, das civilizações que morreram, quer dizer, das existências que já vivenciamos, porque nós somos espíritos eternos, já temos muitas encarnações, estamos indo e vindo, como nos diz no Evangelho, Determinaste que o tempo, a feição de ministro silencioso de tua justiça, nos seguisse todos os passos. Então, somente o tempo é que vai conseguir com que nós mesmos consigamos
resgatar as nossas dívidas, os nossos erros, né? E com os séculos carregamos o pedregulho da ilusão, dele extraindo o ouro da experiência. Então, na nossa jornada ainda temos muita ilusão, mas ela é necessária para que a gente consiga se melhorar, né? Quer dizer, o ouro da experiência é exatamente essa melhoria que vamos fazendo. Do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, todas as posições temos vivido em fuga constante da verdade, a caça de triunfo e dominação para o nosso velho egoísmo. Então, nós vemos que não temos conseguido cumprir com a nossa missão de nos melhorarmos, né? Porque ainda o egoísmo predomina dentro de nós. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Eu sou egoísta? O que eu tenho que fazer para vencer esse vício moral? Na governança, nutríamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes e despeitados. Administrando, alongávamos o crime. Obedecemos, atendíamos à vingança. Resistíamos a todos os teus apelos em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência, quando vieste ensinar-nos o caminho libertador. Então, a gente vê que o tempo passou, mas essas questões ainda não foram superadas por nós. Nós ainda continuamos, apesar de irmos do berço para o túmulo, do túmulo para o berço, continuamos com os mesmos vícios morais. Alguns já conseguindo superar em pequenas quantidades ou maior quantidade, mas cabe a cada um refletir. O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo, né? Não te limitaste a crer na glória do Pai Celeste, estendeste-lhes a incomparável bondade, não te circunscreveste a fé que renova. Nós ainda não conseguimos compreender totalmente, a fé que renova. Abraçaste o amor que redime, não te detiveste entre os eleitos da virtude. Isso aqui, Jesus. Comungaste o ambiente das vítimas do mal para reconduzi-las ao bem. Não te ilhaste na oração pura e simples. Ofertaste mãos amigas às necessidades alheias. Não te isolaste junto à dignidade venerável de Salomé, a venturosa mãe dos filhos de Zebedeu. Acolheste a Madalena, possuída de 7 gênios sombrios. Não consideraste tão somente a Bartimeu, o mendigo cego. Consagraste generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas aconselhaste a fraternidade aos semelhantes, praticaste-a com devotamento e carinho, da intimidade do lar ao sol meridiano da praça pública, com todos. Não pregaste a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente para os outros. O importante é a vivência. Aceitaste a cruz do escárnio e da morte, com abnegação e humildade, a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorrido quase 20 séculos, aqui fala em 20 séculos, porque o livro foi escrito no século passado, sobre o teu sacrifício. Não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar
o Saara de nossos corações. Olha a dureza que é, né? Se a Saara é uma região bastante árida, né? E isso que ainda representa os nossos corações. Mesmo depois de ter passado mais de 20 séculos dos ensinamentos de Jesus, ainda pouco conseguimos avançar. Em teu nome, discípulos infiéis que temos sido, espalhamos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes de toda a terra. É por isso que o tempo nos encontra hoje tão pobres e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho de redenção. Então nada, pouco mudou, né? Ainda continuamos sendo aqueles mesmo espírito de há mais de 2000 anos atrás. Não nos deixeis, contudo, órfãos de tua bênção. Vemos que não conseguimos avançar espiritualmente, mas o progresso na área das ciências tem avançado muito. Mas que contribuição isso tem feito para a nossa melhoria moral, melhoria espiritual? Então, nós temos que fazer essa reflexão. No oceano encapelado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que estais aos golpes rijos do vento. Então nós estamos sem rumo, né? Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro. Então, quando estamos num beco sem saída, é que a gente lembra, né, em pedir o socorro, em fazermos essa prece, pedindo o amparo e o socorro. Mesmo assim, Ele não nos abandona, Ele nos ajuda, porque quer ver todos nós vitoriosos, vencendo a nós mesmos. E confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira, aplacando a fúria dos elementos e exclamando para nós, como outrora disseste aos discípulos aterrados: homens de pouca fé, por que duvidastes? Nós, é isso que ainda temos, que carregamos dentro de nós, a dúvida, né? Em querer ser bom, de fazer o bem ou não, em auxiliar ou não, devo ou não fazer isto ou aquilo. Mas, se recordarmos no tempo o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus amparou a todos, socorreu a todos igualmente, sem fazer diferença do pobre ao rico, principalmente aos mais necessitados. E nós, né, como diz aqui na lição, Jesus socorreu a Zaqueu, o rico necessitado. Ele tinha condições materiais, mas pobreza espiritual dominava-lhes os seus sentimentos. É esse que mais necessitamos, é o mais necessitado, que somos nós ainda, que não conseguimos compreender exatamente o que Jesus trouxe para que possamos dar continuidade à nossa existência e conseguirmos vencer os males que ainda estão dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e possamos refletir nesse ano que se inicia, nesse nosso primeiro dia, marcando essa lição, para que possamos ter a nossa vida em prece constante, deixando as nossas dificuldades, as nossas angústias, porque todos somos atendidos e socorridos, depende da nossa condição. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos socorrer,
cabe a cada um de nós lembrarmos dessa lição. Então, em agradecimento a Deus, nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, pedir a Ele que continue nos amparando, nos inspirando, para que possamos trabalhar e trilhar o caminho do bem, sempre socorrendo, amparando, fazendo todo o bem que pudermos, para que possamos vencer a nós mesmos. Este é o nosso processo nesse ano que se inicia, e teremos os nossos dias para que possamos comprovar a nossa fidelidade a Jesus através do nosso viver, amparando, socorrendo a todos que conosco jornadeiam. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos sermos vitoriosos neste propósito de sermos criaturas melhores. Hoje, agora e sempre, que assim seja.